Bom dia, alunos do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer um pouquinho de geografia, tá bom? Então peguem lá a apostila do segundo bimestre e abram lá em geografia, na página 168. Coloquem a data de hoje é dia 7/5, tá? A vida no campo e a vida na cidade. Esse é o capítulo 3. Então, o que eu quero? Que vocês observem essas duas pinturas, tá bom? Observem que elementos naturais tem em cada pintura, que elementos construídos pelos seres humanos tem em cada uma dessas pinturas. Então, faça uma observação, analise em cada detalhe dessas pinturas, tá bom? Para responder as atividades a seguir. Leia as legendas, tá? Na página 169, daí tem atividade relacionada a essa pintura aqui. Moradores do campo. Aqui tem duas fotografias que representam a paisagem do campo. Então, aqui nessa página, vocês vão ver como é o modo de vida no campo, tá bom? Daí tem um texto aqui, a vida no campo. Falando como é a vida no campo. A vida no campo ela é mais tranquila, daí vai falar assim, as suas principais características, como eles trabalham, o que eles fazem, qual é a diferença da vida na cidade, tá? Então, essa página aqui é relacionada à vida no campo, tá? Lendo o texto ali, tem atividade para vocês estar fazendo. Na página 171, trabalho no campo. Então, como as pessoas do campo trabalham, aonde elas trabalham. Daí tem falando os lugares ali, na agricultura, atividade de cultivo de terra para produção de alimento. Então, onde eles plantam, tá? Pecuária é atividade de criação de bois, ovelhas, porcos, entre outros. Então, é criação de animais. E propriedades são os terrenos geralmente cercados que pertencem a um dono ou mais, tá bom? Então, façam a leitura deste texto para vocês responderem as atividades a seguir, tá? Página 172. A vida no campo em outros lugares. Então, aqui tem 3 imagens que não é no Brasil, é nos Estados Unidos, tá? Então, eu quero que vocês observem os detalhes dessas imagens para responder as atividades a seguir. Então, vocês observem como as pessoas estão vestidas, o lugar parece ser quente ou ser frio. Aqui parece que é uma vida no campo ou uma vida na cidade. Daí vocês vão responder as atividades a seguir, tá bom? Página 174, moradores da cidade. Agora vai explicar um pouquinho sobre como é a vida na cidade, tá? Tem 2 fotografias ali para vocês estar observando para realizar as atividades a seguir, tá bom? Primeira fotografia, movimentação de pessoas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Segunda fotografia, construções diversas em Viçosa, Minas Gerais, tá? Então, pode observar a quantidade de pessoas, ó, como muda a quantidade de pessoas no local, a quantidade de construção no local, tá bom? Então, observem esses detalhes. Próxima página, página 175. A vida na cidade. Então, a vida na cidade, ela oferece mais, como que eu vou explicar? Só um pouquinho. Tem mais empregos, a vida na cidade, tem mais facilidade para conseguir emprego, tá? Então, pode-se dizer que a vida na cidade talvez seja mais fácil por esse aspecto, por ter emprego, por conseguir emprego com facilidade. Muitas pessoas do campo vêm para a cidade para trabalhar e acabam ficando na cidade por ter acesso às coisas, para ter acesso à cidade, acesso a transporte, para se deslocar de um local para o outro, no campo já é mais difícil. Então, na cidade tem mais essa facilidade, tá bom? Aqui são imagens, fotografias de como as pessoas se divertem na cidade, em praças, em parques, tá bom? Eu observo essas imagens para responder as atividades. Página 176. Campo e cidade, espaços diferentes.
Então, nesse texto, vai falar sobre as diferenças entre o campo e a cidade. Quais são as diferenças dessas duas maneiras de viver, tá bom? Daí tem duas paisagens ali, uma paisagem no campo, que são com poucas moradias, são moradias. Tá. E são moradias mais isoladas, e a paisagem na cidade, que são muitas moradias próximas uma da outra, que são as casas, né? Então a cidade concentra a maioria das fábricas. No campo geralmente não tem fábricas, as fábricas ficam na cidade. Opa! Tem um gato aqui. Já tirei daqui. Em geral, é na cidade que se encontram escola, postos de saúde, bancos, supermercado, além dos serviços públicos que vocês já estudaram, que é serviço público, como transporte coletivo, calçamento e pavimento das ruas, rede de água, esgoto e coleta de lixo. Então, tudo isso se encontra na cidade. Peraí, gente. Olha quem veio estudar hoje. Tá atrapalhando a minha aula, esse gatinho. Daí faça uma leitura do texto, tá? Prof, não entendi. Faça uma leitura pausadamente para vocês entenderem, tá bom? Daí lá embaixo, na página 177, tem uma tabela para vocês estar fazendo, ó. Vamos comparar a característica do campo e da cidade. Preencha o quadro. Como é a paisagem no campo? Como é a paisagem na cidade? A paisagem no campo é composta de moradia distantes uma das outras. Eu quero que vocês detalhem para mim como que é, tá bom? Quais são as principais atividades econômicas? Como que é o trabalho no campo e como é o trabalho na cidade? No campo, como eles trabalham? Na agricultura e na pecuária. E na cidade? É indústria, comércio. Como é a oferta de serviços? Então, a oferta de serviços no campo é menor. Já na cidade é maior do que no campo, tá bom? Página 178. Campo e cidade dependem um do outro. Então, neste texto aqui vai estar falando sobre que o campo depende da cidade, a cidade depende do campo também. Por exemplo, assim, de onde vêm as frutas, de onde vêm as verduras? Vem do campo, então a cidade depende do campo para isso. O leite, a carne, vem da onde? Vem do campo. E as máquinas que os agricultores usam, de onde vêm? As máquinas que os agricultores usam vêm da cidade. Então, um depende do outro, tá bom? Página 179. Tem atividade para fazer relacionada ao texto. Letra A lá embaixo. Qual é a principal matéria-prima de cada objeto? Qual é? Do que é feito o lápis? Do que é feito o livro? Do que é feita a borracha? De que material é feito? Tá bom? Seria possível obter essas matérias-primas na cidade? Daí vocês me expliquem lá. Página 180. A Constituição e os direitos sociais. Então, vocês, nesta página, vocês vão conhecer alguns direitos dos moradores do campo e da cidade, tá? Constituição. O que é Constituição? É um texto que apresenta um conjunto de regras, a princípios que devem ser seguidas a princípio deve ser seguido por todas as pessoas a um país como o Brasil. Então, Constituição é um documento que estabelece as leis para que todas as pessoas sigam essas leis, tá bom? Daí aqui embaixo tem umas leis básicas que são fundamentais para todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito social à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância, assistência ao desamparos na forma desta Constituição. É competência comum da União, dos Estados e dos municípios proporcionar o meio acesso à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma das suas formas, fomentar a produção
de agropecuários e organizar abastecimentos alimentar. Fomentar é criar meio de fazer, criar meio de crescer, tá bom? Então, aqui é uma lei básica, tá? Que todos têm que ter esses direitos. Mas será que todos têm? No próximo capítulo, na próxima página, a gente vai ver isso também. Página 182. Desigualdade social no campo e na cidade. Então, a função da Constituição é garantir, por lei, alguns direitos fundamentais das pessoas de um país. Mas será que todas as pessoas têm esse direito assegurados? Será que todas as pessoas vivem esses direitos? Que é ter educação, saúde, moradia, segurança. Daí, aqui tem quatro imagens para vocês estar observando, estar analisando. Na primeira imagem é uma família. Na segunda é uma criança trabalhando. Isso por lei é proibido. Criança trabalhar, né? O direito da criança é estudar, brincar, né? E não trabalhar. Na terceira imagem tem um moço dormindo na rua. E na quarta imagem umas crianças estudando. Então aqui, ó, as duas primeiras imagens mostram que uma família tem uma casa e tem uma criança trabalhando. Embaixo, ao contrário, mostra que tem uma pessoa dormindo na rua e tem a criança estudando. Então, tá igual esse direito? Tá igual para todos? Não, não está igual. Então, na página seguinte, na página 183, vocês vão dizer lá, de acordo com o que você observou nas fotografias da página anterior, podemos concluir que o Brasil, todas as pessoas têm os seus direitos? Então, olhando essas imagens aqui, nem todas as pessoas têm o direito respeitado, né? Observe as manchetes. Tem 3 manchetes ali para vocês estar observando. Protesto na cidade contra condições precárias de moradia. População protesta por melhorias de transporte públicos, ou seja, deficiência nos transportes. São transportes estragados com algum defeito. Moradores pedem melhorias em escola estadual, então a educação é de má qualidade. Daí vocês vão responder a letra A e a letra B conforme essas manchetes aqui. Na página 184, amarrando as pontas, vocês vão fazer o que vocês acabaram de aprender no capítulo. Daí vocês vão fazer aqui.